Olá, seja bem-vindo à aula número 1 do curso de Autoconhecimento e Formação em Taroterapia, o Caminho do Louco, módulo 1, Arcanos Maiores. Nesta primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre o cronograma, sobre a importância do tarô como ferramenta terapêutica. Vamos falar sobre a escolha do tarô, como é que eu escolho, como é que eu abro rapidamente, porque a gente vai explicar melhor durante o curso cada um desses itens. E, por fim, vamos falar do material do curso. Vamos lá? Esse aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, o cronograma, como é que a gente faz para escolher um tarô. Vou falar sobre o diário do tarô, a importância de se ter um diário, a meditação com o tarô, que é um exercício do curso, para que vá fixando cada arcano e para que aumente o contato, a sensibilidade, que possa entender melhor cada arcano, a magia que tem cada arcano. Vou falar um pouquinho como que é este campo do tarô, como que é este campo do oráculo, ou dar algumas dicas ou sugestões para a consagração do seu tarô. Vamos falar também sobre a mandala da vida, que é um tipo de tiragem para que você possa se comunicar com o seu inconsciente, como também possa ser um intérprete do inconsciente daquele que vem se consultar com você. E, por fim, vamos falar um pouquinho do material do curso. Eu sou Letícia Maria de Zolpa, sou terapeuta de tarô. Eu uso o tarô como ferramenta terapêutica, sou facilitadora de constelação familiar e trabalho também com a terapia do jogo de areia e estudo psicologia. Então, por que o tarô é uma ferramenta terapêutica de autoconhecimento? Então, para entender este porquê, é preciso primeiro entender três conceitos elucidados pela psicologia analítica através do psiquiatra e pesquisador Jung. Quais seriam esses conceitos? Inconsciente coletivo, arquétipos e sincronicidade. Vamos começar pelo inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique. Lá estão os materiais que a gente herdou da nossa ancestralidade humana. Imagens, comportamentos, conceitos. Desde os primórdios da civilização, o homem constrói pensamentos, constrói comportamentos, aprendizados, conhecimentos e arquiva neste inconsciente coletivo da humanidade todas essas informações acopladas em arquétipos, em imagens. Então, a existência do inconsciente coletivo não é derivada só de experiências individuais, tal como o inconsciente pessoal, trabalhado por Freud. É as duas coisas. O inconsciente pessoal está dentro deste inconsciente que Jung falava tanto. O inconsciente pessoal é aquele que onde estão guardados os seus traumas, as suas experiências, como também comportamentos e destinos e consequências e medos e traumas da sua ancestralidade familiar, do seu sistema familiar. Agora, o inconsciente coletivo, além de englobar este inconsciente pessoal, também traz toda a informação da nossa ancestralidade humana, porque não somos só a nossa família, né? Somos seres humanos.
Então, para este inconsciente coletivo se manifestar, é preciso experiências individuais. É justamente assim que ele se manifesta. E os arquétipos, na verdade, o que são? Eles são uma forma, é o que forma o inconsciente coletivo. São os traços funcionais desse inconsciente coletivo. Arquétipos é uma maneira de comunicar, é uma maneira de comunicar, do nosso inconsciente se comunicar com o nosso consciente. Então, os arquétipos são imagens que carregam um pacote de informações. Ela não é linear, né? É como se a gente não se comunicasse por palavras. O nosso inconsciente não se comunica linearmente por palavras de uma forma lógica. Ele se comunica através de imagens, e de imagens que carregam um pacote de informações, de emoções, de conceitos. Por exemplo, a mãe. A mãe é um arquétipo. Então, quais são as informações que este arquétipo da mãe carrega? A mãe perfeita, a mãe que cuida, a mãe que faz tudo pelo filho. Mesmo que a sua mãe não tenha sido perfeita para você, o teu inconsciente equilibra, julga, se dói ou não por conta desse arquétipo da mãe perfeita. Então é como se fosse sempre esses arquétipos, eles funcionam, eles são tão intrínsecos no nosso inconsciente que a gente acaba comparando tudo que a gente vê, todas as pessoas com quem a gente se relaciona, sentimentos e comportamentos que a gente tem com esses arquétipos. Então, a mãe é um arquétipo. Assim como o arquétipo da mãe, tem o arquétipo do pai, da princesa, da bruxa, do herói. Existem vários arquétipos. Então, o que são os arcanos maiores do tarô de Waite? Nada mais que arquétipos. Agora, a sincronicidade é exatamente quando dois eventos acontecem sem uma causa específica e carregam um significado pessoal. Isso é uma sincronicidade. É como se o universo estivesse tentando falar com você. É como se a sincronicidade é um sinal de que aquilo você tem que dar atenção, porque é uma forma de comunicação do seu inconsciente para o seu consciente. E através da sincronicidade, a gente consegue entender quando a gente tira uma carta do tarô. Estamos sob o efeito da sincronicidade. Então, por que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento? Com esses conceitos de inconsciente coletivo, arquétipos e sincronicidade, Jung nos traz a visão de que não estamos separados, que está tudo conectado, estamos conectados através do nosso inconsciente coletivo com toda a humanidade, não só com a nossa família e com as nossas experiências desta vida e de vidas passadas. Estamos conectados com o mundo, com todas as consciências. E a ampliação da nossa consciência depende muito desse mergulho dentro desse mundo não racional, esse mundo inconsciente, que não é linear. Ele é um mundo não racional, que tem uma outra forma de comunicação. O inconsciente e o consciente, eles existem num estado profundo de interdependência recíproca. E o bem-estar de um é impossível sem o bem-estar do outro. E para manter este bem-estar, inconsciente e consciente precisam se comunicar. E segundo Jung, isso acontece através de linhas não racionais de comunicação entre eles, já que o inconsciente coletivo, o inconsciente em si, ele trabalha com uma outra forma de comunicação, que são os arquétipos. Por esse motivo, Jung dava grande valor a todos os caminhos não racionais, ao longo dos quais o homem tentava, no passado, explorar os mistérios da vida e estimular o seu conhecimento consciente sobre o universo. Então, ele achava que, por exemplo, a própria terapia do jogo de areia é uma terapia junguiana, que ela também é não verbal e não racional. A forma da gente se comunicar com o nosso inconsciente é uma forma não lógica.
Ele reconheceu de pronto que o tarô tinha a sua origem e antecipação nos padrões profundos do inconsciente. Era, então, uma ponte não racional de comunicação sobre o aparente divisor de águas do inconsciente à consciência, que poderia ajudar a ampliar o crescente fluxo de movimento entre a escuridão e a luz. Então, assim, o tarô se apresenta como uma ponte não racional, uma ferramenta para fazer esta comunicação, exatamente uma ponte. Para que, então, exista essa comunicação entre inconsciente e consciente. Na nossa vida inteira, na nossa vida toda, nunca será possível desvendar todo este inconsciente. Só que quanto mais a gente consegue, quanto mais o inconsciente consegue comunicar com o nosso consciente, a gente avança num estado de bem-estar. Por isso que o tarô é uma ferramenta incrível para o trabalho na clínica e autoconhecimento. Os arcanos do tarô são simplesmente arquétipos que acessam direto o nosso inconsciente. Então, os arcanos maiores do tarô de Waite são arquétipos, são imagens que carregam um pacote de informações. E durante o curso nós vamos exatamente discutir este pacote de informações que carrega cada arcano maior do tarô de Waite. E como que a gente vai fazer isso? Através da história do caminho do louco. E o que seria este caminho do louco? O caminho do louco é o caminho que todos nós percorremos na jornada da nossa vida, dentro e fora de nós, dentro do nosso mundo interno e no nosso mundo externo. É o sair da caverna de Platão e descobrir que tem um mundo lá fora, esperando a gente, com coisas boas, com coisas não tão boas, mas cheio de aprendizado para a gente. Se a gente observar a sequência dos arcanos, de todos os arcanos, a gente vai perceber que eles contam uma história, semelhante à jornada do herói de contos e mitologias. E assim como na jornada do herói, cada etapa desse caminho fala também sobre os nossos processos internos. Nos deparamos com o processo de autoconhecimento no caminhar da vida. Ou seja, cada arcano que o louco vai encontrar ao longo do caminho, dessa história que eu vou contar para vocês, do caminho do louco, cada arcano representa uma etapa, um processo no nosso caminho, um processo de autoconhecimento, e vocês vão perceber ao longo do curso como que a gente vive este caminho do louco desde o momento em que a gente nasce. Então, o caminho de autoconhecimento, você não precisa despertar para ele, você vivencia este caminho desde a hora que você nasce. Em todas as etapas da sua vida, você vai ver, em todas as áreas da sua vida, você vai identificar em qual arcano você está, ou seja, em qual etapa você está do processo. E para quê? Para que a gente se torne sábio, para que a gente absorva conhecimentos, aprenda com tudo que a gente vive e vá adquirindo luz, né? E vá adquirindo consciência, experiência, para que quando a gente passe de novo pelo mesmo caminho, a gente passe de uma forma mais leve, sabendo que tudo passa, levando com a gente os aprendizados dos arcanos e procurando cada vez mais entender e mergulhar neste campo de informações, nesse pacote de informações que cada etapa, que cada arcano representa na nossa vida. É exatamente esse caminho de autoconhecimento do louco que vamos percorrer ao longo do curso. Então, o louco quem é? Ele é um andarilho, ele representa nós, ele representa cada um de nós percorrendo a jornada da nossa vida. Então, nessa história do caminho do louco, o louco representa a gente. Então, o que o louco faz? Um caminho de autoconhecimento em cada ciclo, né? A gente vai contar sobre um ciclo, mas depois vocês vão perceber no final que quando chega no último arcano, o mundo, a gente retorna para o arquétipo do louco, que começa tudo de novo. É um estudo através de uma história cheia de significados e reflexões. É um curso de muita reflexão. É muito legal, muito mesmo. Para quem gosta, né, para quem está nesse processo de autoconhecimento, quer entender, porque na verdade todos nós, mesmo quem não tem essa consciência
de estar no autoconhecimento, estar no autoconhecimento, porque não tem outra forma. A vida é isso, é um processo contínuo de autoconhecimento. Então, assim, falando do cronograma, as aulas 1 e 2 são gravadas, então essa é a aula 1 e a aula 2 é a aula que vai falar rapidamente sobre todos os arcanos, que a gente vai ver cada um deles com mais detalhes ao longo do curso. Então, no encontro 1, a primeira vez que a gente se encontrar ao vivo ou presencial, eu vou tirar as dúvidas sobre esta aula 1 e sobre a aula 2, e então nós já vamos começar, já vamos iniciar o caminho do louco. E a gente vai conhecer o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa e os enamorados. Já no encontro 2, a gente vai conhecer o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o enforcado e a morte. No encontro 3, a gente vai conhecer a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. No encontro 4, eu vou apresentar para vocês os tipos de tiragens que existem para o nosso próprio autoconhecimento, para a própria comunicação do nosso inconsciente com o nosso consciente, como também as tiragens mais adequadas para você ser um intérprete do inconsciente da pessoa que vem consultar com você. Vou falar mais sobre a mandala da vida, respostas de sim e não, como que a gente abre, como é mais interessante, qual tiragem é mais interessante para as perguntas de sim e não. E vamos fazer uma prática de oráculo vivo, que é um esquema muito interessante em que a gente sente o campo do tarô e somos os próprios arcanos. Tipo um campo de constelação, é semelhante, não que seja o campo de constelação, mas o trabalho é semelhante. Então, a gente faz uma meditação, entra no campo, uma pessoa faz uma pergunta, só que ela não conta para todo mundo, conta só para mim. E aí, através da resposta de sim e não, que eu uso sempre a cruz celta, a gente escolhe as pessoas que representarão as casas desta cruz celta e começa a vir as informações. É muito interessante. E no encontro 5, a gente vai praticar. Um vai ler para o outro, vamos tirar dúvidas e vamos ficar o tempo todo lendo tarô um para o outro. Falar um pouquinho da escolha do tarô, né? Não é você que escolhe o tarô, é o tarô que te escolhe. Então, você tem que buscar aquele que te chama a atenção. Geralmente, tem algum tema. Você começa procurando pelo tema que você gosta, pela beleza e tal. De repente, um tarô vai te chamar a atenção. É esse que você tem que comprar. Muitas das nossas interpretações, além do significado da carta, além do pacote de informações de cada arquétipo, estão muito relacionadas com o que a nossa carta fala para a gente. Ela não foge do significado da carta, mas às vezes é um detalhezinho, é uma coisinha a mais, que torna os tarólogos ou os terapeutas que fazem uso da terapia do tarô diferentes uma leitura da outra. É a tua própria carta, é o teu tarô que comunica com você. Então, ele te dá mais um detalhe que você não tinha percebido. Porque, na verdade, eu vou falar de cada arquétipo, do conjunto de informações que eles carregam. Mas, na verdade, eu conto da minha experiência, do que eu sei e tudo mais. Só que esse pacote de informações vai muito além e é muito difícil você acessar todas essas informações. Então, ao treino, quando você começa a pegar prática e cria uma grande amizade com seu próprio tarô, você vai descobrindo mais informações sobre os arcanos. E são informações da sua observação. E assim você vai acessando mais informações sobre o pacote de significados que o arcano representa. Então, por isso que é muito importante você comprar aquele tarô que chama a tua atenção, porque foi ele que te escolheu. Então, o tarô é seu amigo. E ele precisa, e você precisa criar uma amizade com ele. Você precisa tratar ele bem,
Ele é um amigo que dá conselhos. É a mesma coisa quando a gente está conversando entre amigos, e uma amiga tipo, fala, mas eu acho que você devia fazer assim. O tarô é essa pessoa. Só que o que acontece? Ele te dá conselhos baseados no que está no seu inconsciente. Então, ele é um melhor amigo. E ele precisa ser bem tratado, com amor, cuidado e carinho. A gente deve guardá-lo numa caixinha, cobri-lo com um pano branco, defumá-lo, perfumá-lo, deixá-lo, às vezes, um pouquinho sobre a luz do sol, mas tomando muito cuidado para não entortar as cartas. E aos seus cuidados, com pedras, sempre harmonizando, sempre deixando aquela energia do tarô a mais positiva possível. E se, por acaso, você perder uma carta do tarô e não achar, você tem que queimar o tarô e comprar outro. Porque não dá para substituir aquela carta. Comprar um outro do mesmo tema e substituir a carta. Porque o tarô, ele tem uma energia. Cada tarô, mesmo que for do mesmo tema, ele não é uma página de um livro que você perdeu e você compra outro e coloca a página ali. Não, eles são cartas que contêm energias. E uma dá a mão para a outra. Então, se você perder uma carta, queime o tarô e compre outro. Então, é interessante guardá-lo juntamente com pedras, cristais, ametista, selenita, citrino, quartzo rosa, quartzo verde, lápis lazuli, opala de fogo. Todas essas pedras que você... Às vezes a gente não consegue achar todas de uma vez, mas a gente fica bem ligada. Então, vai numa loja de pedras, já olha aquela pedra ali, eu não tenho, vou comprar. E assim você vai uma hora ter todas as pedras. Este arquivo eu vou mandar para vocês e aí vai estar gravadinho lá para vocês anotarem, verificar as pedras. Agora eu vou falar sobre o Diário do Tarô. É um caderno onde você fará todas as anotações sobre o curso, como também sobre cada tiragem. Então, assim, é um caderno que você vai ter para a sua vida toda. Então, quando você começar a tirar para você, dependendo, faz uma pergunta e tira, ou tira na mandala da vida. Anota as informações que saíram ali, para depois você verificar. Ou quando você começar a interpretar o inconsciente de outra pessoa, faça anotações no início. E depois, se essa pessoa te der um feedback, vai lá e anota também. E qualquer coisa outra que seja pertinente, principalmente relacionada às meditações do tarô. Então, ó, a partir do primeiro encontro, você vai fazer durante os 7 dias da semana a meditação com os arcanos, começando pela meditação zero, a do louco. E onde estão essas meditações? No meu canal do YouTube, que depois eu passo certinho para vocês no encontro 1. E como que é esse campo do tarô, né? É um campo formado pela energia do tarô, né? Que é uma entidade, tipo, é uma força. O tarô é uma força. Então, o campo vai ser formado pela força do tarô, pela força do seu inconsciente, do seu consciente, pela tua vibração, quando você estiver lendo para você. E quando você estiver interpretando para o outro, além da força do tarô, do seu inconsciente consciente, vai acrescentar para esse campo inconsciente e consciente da pessoa que está se consultando com você. Este campo tem vida, ele tem força. Então, sempre antes de começar, sinta o campo. Porque você vai sentir a força. A consagração do tarô, ela não é obrigatória, mas eu indico para que assim o seu tarô se energize e conecte-se cada vez mais com você. Então, como que é essa consagração? Então, você coloca o tarô numa mesa, se possível, redonda, mas não é fator necessário, super assim. Com flor, na toalha branca. Se for assim, ó, se você pretende ler sempre, aproveita para fazer numa mesa onde você pretende fazer as suas leituras. E aí, então, você coloca uma toalha branca, flores brancas, amarelas e vermelhas, frutas, pães, moedas, 7 incensos, uma taça de vinho, mel, punhal cigano e uma vela de 7 dias amarela. Assim que você comprar o seu tarô, você deve defumar carta por carta.
Você deve comprar uma toalha branca e uma toalha para leitura, que é uma toalha... Depois eu mostro no encontro 1, mas é uma toalha da Mandala da Vida, que tem as casas bem divididinhas e fica mais fácil no começo para você lembrar o que significa cada casa. Após defumar as cartas, você deve estender a toalha branca em uma mesa redonda, de preferência, a mesma que você vai fazer as leituras. Não precisa necessariamente ser redonda, se for redonda é melhor. Abrir todas as cartas com a imagem para baixo em forma de leque. Tanto os arcanos maiores como os menores, porque quando você compra, vem os maiores e os menores juntos. Colocar em cima do tarô as pedras naturais, acender a vela em nome de Santa Sara de Cali e ao povo cigano do Oriente. Fazer essa consagração na lua nova ou crescente. E ao acender a vela, em nome de Santa Sara de Cali e ao povo cigano do Oriente, eu tenho aqui uma sugestão de oração. Então, olha só que linda. Aos grandes espíritos e mentores da poderosa corrente do povo cigano, torne este oráculo sagrado e abençoe-me com esta luz, para que eu possa servir como um instrumento de verdadeiro amor e sabedoria entre os homens e o universo. Torna-o um facilitador das mensagens divinas, trazendo a consciência plena, o conhecimento das almas e as grandes adivinhações. Inunda-o com o poder do fogo sagrado e da pura magia de todos os elementos, que este tarô possa mudar o que possa ser mudado, aliviar as dores de quem sofre, esclarecer todas as dúvidas a partir do momento eterno do agora. Essa oração ela fala de adivinhações, mas o tarô ele não é adivinhatório, ele é divinatório. Ele é adivinhatório no sentido que ele te ajuda a adivinhar quem você é. Continuando a oração, que a energia soberana da virtude da paz esteja presente para que eu possa produzir o bem. Invoco a felicidade, a energia do amor e a luz da sabedoria para que a verdade seja um caminho sagrado. Que estas cartas possam conduzir o meu coração, a minha mente e o meu espírito, pela divina presença do fogo, da terra, do ar e da água. Consagro este tarô e o abençoo para todo sempre. E assim está feito. Realizada a consagração do seu tarô, você deixa o altar montado durante 7 dias consecutivos. E todos os dias você acende um incenso e refaz a oração. Passados 7 dias, você deve desmontar o altar e entregar as flores, pães, frutas e vela e demais sobras num jardim ou floresta, mata ou na natureza. Guarde as pedras, o punhal e as moedas e a taça para ser usadas como amuletos de proteção durante a sua consulta. A Mandala da Vida é uma forma que a gente faz a leitura do tarô, tanto para você mesmo, para a comunicação do seu inconsciente com o seu consciente, como para quando você vai interpretar para alguém. Então, a casa número 1, ela vai falar do eu, o pessoal. Qual é a questão? O que está te afligindo? Qual é o momento ali? Qual arcano vem para te dar para comunicar algo importante sobre o seu eu mais profundo. A casa 2, ela vai orientar sobre o aspecto financeiro, sobre o dinheiro. Quais são as crenças que você está ali apegado, ou então, qual é o conselho do que o que está faltando fazer para desbloquear essa área? A casa número 3, ela fala da comunicação. Então, assim, como você se comunica. Porque comunicar-se é uma coisa muito difícil, porque às vezes você está sentindo uma coisa, mas a forma que você fala faz com que a pessoa entenda outra coisa. Então, o que está bloqueando essa área da comunicação? Algum arcano vai chegar ali para te falar alguma coisa. A casa 4 é o seu lar. Tanto o seu lar casa, quanto o seu lar interior, o seu interior. Então, vai vir um arcano para te dar um conselho também. A casa 6 é a casa da saúde e dos relacionamentos com pessoas do trabalho. A casa 7 é a casa do relacionamento amoroso. A 8 da energia sexual. A 9 da espiritualidade. A 10 da carreira. A 11 da sua vida social, da energia social, de amigos. E a 12 do seu próprio inconsciente, aquilo que está mais nas profundezas do mar sem fim.
As pedras que eu uso nas casas, na mandala, no eu coloco jaspe, coloco pedras que aterrem. Dinheiro, pirita, citrino. Comunicação, calcedônia, ametista, quartzo azul. No lar, quartzo rosa, cristal. No relacionamento com a família e na saúde, o quartzo verde. Não, relacionamento com a família, o quartzo azul, um cristal ou uma ametista. A saúde e relacionamento com as pessoas do trabalho, eu coloco ali quartzo verde, citrino, ametista também. No relacionamento amoroso, opala rosa, quartzo, rosa também, e turmalina rosa, mas essa é a mais cara, né? A gente deixa ir comprando depois. Na energia sexual, opala de fogo, na espiritualidade, a ametista, citrino e cristal, que faz o trio ali, né? O cristal é a pureza toda. Citrino somos nós aqui na Terra, força para lutar. A ametista é a que faz a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Na carreira, costumo colocar esmeralda, que também é mais carinha, mas daí a gente vai comprando com o tempo, citrino, cristal, para abrir, para iluminar, para trazer prosperidade, e pode colocar também um quartzo verde para trazer ali foco. Na vida social, eu uso lápis lazuli, mas também pode ser uma, deixa eu pensar, na vida social sem lápis lazuli, pode ser também ametista, citrino e cristal. E no inconsciente, uma água marinha, que é mais difícil de achar, mas quando achar, ótimo. Se não tiver, ametista. Material para o curso, compre um tarô. Um livro para consulta, geralmente tem um livro muito legal, que é um tarô de Waite mais tradicional. No Encontro 1 eu mostro o livro para vocês. Um caderno para ser o seu diário de tarô, caneta. E aí depois você compra um pano branco para guardar o seu tarô ou um saquinho branco, a princípio. É isso aí. Então essa foi a primeira aula, aula 1 do curso de autoconhecimento e taroterapia. O caminho do louco, tarô de Waite, módulo 1, arcanos maiores. Agora presta atenção, vá para a aula 2. E antes não, vai para a aula 2, faça a aula 2 normalmente, mas eu vou deixar aqui um exercício para que você faça antes do encontro 1. Você vai pegar o seu tarô, a carta 0 do louco, a 1 do mago, a 2 da sacerdotisa, a 3 da imperatriz, a 4 do imperador, a 5 do papa e a 6 dos enamorados. E você vai, uma por uma, olhar para a carta, olhar, e anotar no seu diário quais as impressões que você tem sobre a carta. Legal fazer isso antes da aula 2. O que a carta transmite para você, sem nenhum conhecimento? Livre de qualquer coisa, só observando as imagens e a energia da carta. Anote ali o que ela transmite para você. E assim você vai fazer com todas elas, do 0 ao 6. Então, arcano 0, louco, o mago, a sacerdotisa, imperatriz, imperador, papa e os enamorados. Você vai fazer uma por uma. Não se preocupe se você vai acertar ou errar. Não, tente se conectar com a energia da carta, tente observar os símbolos que a carta traz. As cores, o número, faça a limpeza. Entre em contato com essa carta e anote ali, sem saber de nada. Você vai ver que muitas coisas que você anotar têm tudo a ver com o significado da carta. Até a próxima, então. Encontro vocês no Encontro 1.